Bom dia a todos e a todas. Vamos começar o episódio 2 da quarentena climática. O episódio de hoje é sobre a nacionalização de empresas nesta altura de pandemia de Covid e como é necessário nacionalizar alguma parte da nossa economia já. Esta conversa vai ser comigo, o Gonçalo Paulo e o João Reis. Olá. Nós vamos estamos ao vivo e por isso vamos estar atentos ao chat e a responder a eventuais perguntas se for necessário, se existirem perguntas, por isso estejam à vontade para as colocarem. Vou passar a palavra agora ao João Reis. Então, o que se passa? Basicamente, existe o Covid e existe uma necessidade de parar toda a nossa vida e isso implica também parar as economias. E isto é uma coisa que acontece a partir do momento em que existem as economias, existem duas opções, ou o colapso ou a intervenção dos Estados. E já, por exemplo, na crise de há 10 anos, relacionada com o subprime, acabou por ser a ação dos Estados decisiva para impedir cenários de ainda mais desemprego, ainda mais miséria, ainda mais colapso. E esta crise a devia ser maior, os pacotes de estímulos são maiores e uma coisa que já está em cima da mesa, que antes era quase tabu, é nacionalizações, ou pelo menos intervenções do Estado fortes nas empresas. Isso já sempre aconteceu, tendia a acontecer, já estava em cima da mesa a acontecer, mas neste momento existe mesmo a palavra nacionalização, passou a ser usada e passou a fazer parte da agenda. Começando, por exemplo, por o que foi dito por um ministro alemão já há quase um mês, com os primeiros sinais do Covid, em que a Alemanha fala em reorganizar a sua economia, em parte apoiar as empresas que estão em dificuldades, entrando com o Estado, entrando com o dinheiro do Estado e entrando o Estado também a ser dono delas, e em parte isto aqui também reorganizar cadeias de fornecimento de vários materiais, como produtos químicos para produzir medicamentos, máscaras, etc., reduzir a dependência. Depois, o Financial Times, também esse grande diário, digamos, jacobinista, falou no editorial ainda há poucos dias de haver uma intervenção mais massiva do Estado, fala em desemprego em massa, fala de imensos postos de trabalho perdidos, fala de um apoio do Estado na economia e basicamente fala em reformas radicais, em que os governos vão ter de aceitar ter um papel mais ativo na economia. Ou seja, isto é o estado de coisas. Depois, o próprio governo português fala já nas nacionalizações e fala especificamente em nacionalizar a TAP, que basicamente está na linha de frente destas paragens da economia, a partir do momento em que a economia parou, nacionalizar empresas torna-se uma necessidade, a casa TAP não é exceção. Basicamente a TAP deixou de operar, precisa de dinheiro, portanto agora a questão vai ser como é que o Estado vai reagir, o que é que o Estado vai fazer em relação à TAP. Um assunto que já vamos explorar mais à frente, mas isto de certa forma tem um precedente histórico, por exemplo, em Portugal, na altura do 25 de Abril, praticamente, foi um contexto diferente, mas praticamente toda a economia foi nacionalizada, desde banca, qualquer indústrias, etc., acabam por ser progressivamente privatizadas. Outro exemplo mais parecido, ou digamos, mais análogo a este aqui, é o do Reino Unido, por exemplo, vários países como o Reino Unido, que logo após a Segunda Guerra Mundial estava tudo arruinado, tudo cheio de dívidas, a economia num completo colapso, metade dos países da Europa completamente destruídos, em que basicamente havia atividade económica que era o Estado a apoiar ou mesmo a ser dono das coisas, ou o Estado ou então não existia, basicamente foi de certa forma, basicamente criou um precedente o que é que esta intervenção pode ser e quando é que ela é necessária, ou coisa ao contrário disso, só existe colapso, não existe economia, portanto torna necessária. Era isso que eu ia perguntar, como é que achas, qual é que achas que é o papel do Estado nestes casos e como é que o Estado pode ajudar estas empresas e quais é que são os mecanismos que existem para impedir este colapso? Então, aqui podemos dividir em dois grandes potes, que é um ajudar as empresas,
outro ajudar as pessoas, e os dois não são, normalmente não têm de ser mutuamente exclusivos. Pode estar a fazer coisas que são resgates a empresas e estamos a salvar as pessoas, e devemos estar a fazer coisas em que estamos a salvar as pessoas e não as empresas. E basicamente, agora vou falar das várias formas, como é que este apoio se pode dar. Então, uma coisa que já está no horizonte é o Estado, não estamos a falar de nacionalizações, estamos a falar de outros meios de intervenção. Esta aqui é uma notícia que já surgiu, tem-se falado, que é o Estado, de certa forma, intervir no mercado em favor das empresas. Dando este exemplo, em que o preço do petróleo deu um trambolhão, várias empresas petrolíferas, como a Galp, que já vou mencionar mais à frente, estão em grandes apuros, porque elas, desde estoques enormes têm de petróleo, desde explorações que elas têm de petróleo, todo o valor do que elas têm, esses valores que elas têm, foram pelo cano abaixo. Depois são empresas que têm dívida, portanto têm de manter os lucros e basicamente estão em completos apuros. E o que é que, por exemplo, o que é que se fala fazer nos Estados Unidos? Existe pelo Estado americano, e também praticamente todos os Estados têm, o Estado americano em especial, grandes reservas de barris de petróleo em vários armazéns, e a administração americana fala em comprar diretamente no mercado, que é para fazer, de certa forma, o preço subir artificialmente. Basicamente está a comprar coisas só para pôr no armazém, para o preço subir e salvar essas empresas. Isto basicamente é o caso em que estamos a salvar só empresas, não há aqui salvar pessoas no último produto que acabam por ser despedidas, mas basicamente é salvar uma empresa, em primeiro lugar, é salvar lucros, e este, de certa forma, é o primeiro grande vetor. Ou podíamos imaginar, por exemplo, o Estado simplesmente requisitar, agora quando o Estado português fala-se já em requisitar hotéis para colocar lá doentes, e que o Estado simplesmente aproveitava isso para pagar um valor de dinheiro a essas cadeias de hotéis. Depois. É possível fazer isto em todos os setores da indústria ou existem algumas indústrias mais beneficiadas que outras com estas medidas? Há indústrias que são mais fáceis de fazer que outras. Por exemplo, como o Estado comprar barris de petróleo não é uma novidade. Portanto, passa também um bocadinho despercebido. Agora, por exemplo, vamos imaginar que o nosso caso seria que a nossa empresa em apuros seria a Matutano, das batatas fritas. Era um bocadinho estranho, de repente, o Estado comprar imensas batatas fritas. Portanto, e também tem de se jogar com o que é o Estado normal fazer, e boa parte do conseguir isto ser politicamente viável é uma coisa que o Estado já faz anteriormente. Ser uma coisa que o Estado nunca fez antes torna muito politicamente... Não há maneira de contornar e dizer que isto é só e drasticamente uma forma de ajudar essas empresas. Mas sim, há umas empresas que é muito mais difícil conseguir ajudar desta forma do que outras. E também pelo próprio, por exemplo, é fácil comprar barris de petróleo, quer dizer, é uma coisa que esse mercado existe. Há outras matérias-primas que se quiséssemos salvar empresas do outro setor, às vezes não é tão claro o que é que temos de comprar para ajudar essas empresas. Os beneficiados acabam por ser os mesmos. Sim, basicamente. Sim, basicamente é tu tens um negócio que já não vende e o Estado vai lá e comprar outra coisa. Depois, existe outra maneira que é o que estou a chamar de subsidiação, que é o Estado basicamente entrar com dinheiro de forma mais indireta, através de impostos, concedendo empréstimos, e é o que grande parte do pacote dos estímulos, por exemplo, estou aqui a dar nesta tela os 2 trillion em inglês, bilhões em português, que o Estado americano passou, basicamente é quase 10% do produto interno bruto americano, e boa parte destas medidas passam por empréstimos a empresas, adiar pagamentos de impostos, etc, etc. De certa forma é um subsídio indireto. Ou tudo, se eu digo a uma empresa que ela não tem que pagar hoje o imposto para pagar esse imposto mais tarde, de certa forma faz um subsídio. É como se fosse um empréstimo invertido. A empresa não tem que pagar agora uma coisa e só a paga mais tarde. Portanto, de certa forma é um empréstimo. Já cá em Portugal, também a CIP, que é basicamente o Sindicato dos Patrões, já pediu ao Estado várias medidas, e uma delas é, quando tu tens uma empresa, tu fazes lucro, pagas o imposto sobre esse lucro. O que estão a falar é, quando tu tens lucros negativos, prejuízos, tu recebes um crédito fiscal. Ou seja, tu tens um prejuízo e o Estado diz-te, ok, daqui para a frente já não tens de pagar isto. E a partir dessas coisas até se podem vender umas para as outras. Ou seja, mais uma forma de subsidiação. Não é tão direta como comparar as coisas, mas estamos a falar de, basicamente, bordas fiscais, empréstimos bonificados, por exemplo. Se tivermos o Estado a fazer empréstimos a juros zero a uma empresa nesta altura, é uma dádiva, é uma prenda, porque nenhuma empresa consegue obter estas taxas de financiamento nessas alturas. Estamos a falar de taxas de financiamento de 4% e o Estado dá 1%, ok, o Estado simplesmente podia abrir o seu banco e cobrar 4% no mercado, portanto está a perder aqueles 3%. E quando estamos a falar de milhares, milhões e etc., estamos a falar de imenso dinheiro.
Depois, outra maneira, também muito subtil, é o que eu estou a chamar de banquização. Esta é um bocadinho mais complicada e ser mais complicado é o que faz que ela seja uma opção viável politicamente. Diz aqui uma notícia que agora fala-se muito, agora já o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse banca deve ao país, que a banca deve injetar dinheiro, deve fazer empréstimos de uma maneira mais relaxada para as empresas em apuros. Como é que isto funcionaria? Vamos supor que nós temos uma Galp e que a Galp, agora já não é o caso, quer dizer, porque a dona da Galp, havia uma altura em que a Isabel dos Santos era praticamente dona das duas, agora não vou explorar muito, mas já não é propriamente. Vamos supor que eu tenho um banco e eu decido emprestar ao meu negócio a taxas completamente bonificadas, ou seja, uso as comissões, uso as taxas de juros, créditos de habitações para fazer dinheiro e em vez de pôr esse dinheiro em dividendos, por um lado tenho que pagar impostos, eu simplesmente empresto outros meus negócios. Ou seja, usando o ótimo exemplo, foi em Portugal, na altura do Banco Espírito Santo, em que havia o Banco Espírito Santo, que era da família Espírito Santo, e ao mesmo tempo havia uma envolvente que era o Grupo Espírito Santo, desde agora Luz Saúde, desde empreendimentos turísticos, imobiliários, etc., em que o Grupo Espírito Santo, em que o Banco Espírito Santo emprestava empresas do grupo a taxas muito mais favoráveis que elas conseguiriam no mercado. E isto aqui é um bocadinho, não é a mesma coisa, mas é um bocadinho parecida. É o Estado empurrar para que os bancos façam este género de empréstimos, muitos quase fundo perdido, muitos, se calhar, não vão ser pagos, simplesmente vão sendo faz um rollover, ou seja, simplesmente acontece uma vez, depois são renovados e renovados e renovados, e na prática é emprestar dinheiro infinitivamente, teoricamente. E, portanto, não é muito difícil imaginar um cenário em que esses bancos, os bancos portugueses, emprestam às empresas, quase fundo perdido, e depois acontece uma coisa que é, neste momento, como eu já vou falar mais um bocadinho pouco, a situação não é nada bonita para a banca. A partir do momento em que a economia cai, toda a banca é arrastada com ela e provavelmente vai precisar mais cedo ou mais tarde de algum tipo de resgate. Por exemplo, quando foi nos tempos da Troika, o que se fez, por exemplo, o BPI recebeu esse género de empréstimos em que estavam em apuros e o Estado deu taxas de crédito bonificadas, enquanto poderia cobrar, ou ninguém sequer emprestaria a esses bancos, ou emprestariam por, digamos, 5%, o Estado, não é memória quanto é que foi, mas emprestou a 1 e tal, 2%. Ou seja, mais uma vez, a diferença é quase, podemos interpretar como um prejuízo ao Estado. Portanto, avançar normalmente com um projeto daqui a, digamos, 2 anos, um ano e meio, quando os bancos estivessem apuros, porque esses empréstimos não estão a ser pagos e vão ter de reconhecer prejuízos, o Estado entra e pelo FMI, pelo Banco Central Europeu, faz basicamente o canal e põe esse dinheiro, dá esse dinheiro à banca para compensar as perdas que elas têm. Por um lado, e basicamente isto é uma forma de hegemonia a funcionar. Mas os bancos estão a receber a taxas muito inferiores do que as taxas que estão a cobrar, certo? Sim, ela já existe, isso já existe, porque o Banco Central Europeu já faz empréstimos à banca bonificados. Agora, também era um assunto muito interessante, que deveria quase uma quarentena, o Fed americano, que é o Banco Central americano, já ativou linhas de crédito imensas para bancos europeus, através do Banco Central Europeu, para eles conseguirem dólares e prevenir prevenir colapsos na Bolsa. Basicamente, isso já está a acontecer, mas estamos a falar é o próprio Estado ainda fazer isso de uma maneira maior e, basicamente, de certa forma, fazer esta garantia. Vocês não se preocupem, vocês podem avançar agora, vocês podem salvar estas empresas, nós depois teremos uma maneira de vos fazer compensar e não deixar entrar em prejuízo mais à frente. E normalmente isto tendeu, quando foram feitas essas intervenções públicas na banca, em que o Estado não entrou na gestão dos bancos, fez empréstimos, basicamente, mais umas dádivas, e nessa altura no BPI, no Milênio BCP, em que simplesmente não entrou na gestão, não entrou nas decisões, basicamente ofereceu dinheiro sem uma contrapartida do outro lado. Depois, a última maneira que estamos a falar é de uma nacionalização direta. O Estado porta-se como portaria normalmente qualquer investidor privado, como um fundo de private equity, whatever, e diz, ok, a vossa empresa neste momento vale 1 milhão, eu vou entrar com 2 milhões para salvar a vossa empresa, portanto, eu vou ficar com 2/3 da vossa empresa. E vai ser uma empresa estadual, vocês mantêm-se como acionistas, mas eu vou entrar. Ou podia ser das configurações, assim por alto. E, por exemplo, o governo já fala de salvar a TAP, isto é uma notícia de hoje,
em que, mais uma vez, já existe basicamente uma subsidiação, ainda não há conversa de entrar diretamente no capital, mas as conversas também, outras notícias que já dão que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas isto já entra um bocadinho o que é que deve ser uma intervenção do Estado e uma intervenção do Estado na economia para fazer uma agenda social, ou neste caso também estamos a falar agora de uma agência pela justiça climática. A única maneira do Estado efetivamente poder intervir nas empresas e poder guiná-las para uma agenda pela justiça climática é, fazer a nacionalização e depois fazer que essa nacionalização se traduza em verdadeiro controlo e um verdadeiro controlo na direção certa. Temos aqui umas questões no chat. Okay. Estamos a perguntar, mas que contrapartidas pode haver a essas nacionalizações? O que é que acontece aos acionistas? É só correr com eles? Não, quer dizer, dando o caso concreto da TAP. A TAP, neste momento, o Estado tem quase metade, tem de ser metade do capital, outros acionistas têm de ser metade do capital. Em parte, é também acordo. Agora, também havia um programa, por um lado, não é um programa muito recomendável, mas por outro lado, é interessante ver essas mecânicas a funcionar. O Estado pode se portar como qualquer negociador, que era o Shark Tank, em que havia uma grande conversa, ok, vou entrar na empresa, mas eu consigo assegurar linhas de crédito, ou neste caso, eu sou o Estado, portanto eu consigo ter outras condições para mais à frente da empresa. Portanto, normalmente depende sempre de um acordo. Ou um acordo, ou, por exemplo, em estado de emergência climática, um acordo quando não é entre partes iguais, quando é uma parte muito mais forte, uma parte está numa garrota e uma parte tem dinheiro, quem tem dinheiro consegue fazer um acordo muito mais proveitoso. Isto é o que acontece muitas vezes com esses fundos de investimento e com esse programa, se as pessoas se recordam. Portanto, também perguntam, desculpa, que... Posso acabar esta aqui, ou relacionada? Portanto, é um bocadinho complicado, não há uma forma direta como é que o Estado entra nas empresas, mas passa muito por um lado negociação e por outro lado valer a sua força, e não tenho conhecimento de todos os mecanismos legais, mas não seria impossível, estamos num estado de emergência, que o Estado simplesmente dizer, ok, vocês não têm condições para sustentar a empresa, nós vamos entrar. É um bocadinho uma questão aberta. Há também leis de concorrência na União Europeia que impedem que os Estados façam concorrência desleal. O que é que se faz com essas leis? Sim, como é que se trata isso isso? acaba por ser um desafio, mas é interessante falar de leis europeias neste contexto. É um desafio, certamente, porque sempre que um Estado faz alguma coisa contra a União Europeia, existe um seguimento de proceedings e por aí fora. E esta é a parte em que existe aquela... ou como é que... uma frase muito interessante que é quando estamos a falar quando estamos a falar de leis, elas existem entre iguais, não existem entre poderosos. Quando estamos a falar de quem tem mais poder e quem tem menos poder, as leis já não se aplicam da mesma maneira. Dando o exemplo, a Alemanha, sucessivamente ao longo dos anos, apesar das diretivas europeias, continua a manter participação em empresas públicas, em empresas, a fazê-las semipúblicas. Portanto, é um bocadinho legalista, por um lado faz sentido haver essa discussão, mas isso considera que seja uma discussão, é uma parte, mas haver uma regra da União Europeia que diz que supostamente os Estados não podem ter parte das empresas não esgota completamente essa discussão. E dando mais exemplo, regras europeias, a Alemanha e a Holanda, isto tem sido também um tema falado, elas violam sucessivamente regras europeias que dizem qual é o excedente de comércio externo que tu podes ter, em que elas dizem, para haver um equilíbrio, tu não podes ter um excedente muito alto, e sucessivamente a Alemanha e a Holanda têm esses excessos nas balanças de contas. Portanto, as regras são importantes, mas as regras não são determinísticas e não fazem com que isso existem. Depois, também aproveito, existe neste momento uma petição que é do Stay Grounded, do qual o máximo faz parte através do Terra, convido também a ver mais logo, vamos pôr nos comentários, que é uma petição que vai um bocadinho de acordo com o que é que deve ser um resgate a empresas. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, este também já era falado antes desta petição, mas vou falar também à luz dela. O que é que podemos imaginar como uma privatização verdadeiramente justa da TAP? Ok, a TAP existe, ela tem imensos aviões, e como a aviação é responsável por pelo menos 5% do dano em termos de alterações climáticas. Portanto, se estivermos a falar de gerir a TAP necessariamente digamos, pelo interesse público, certamente existe uma redução também da TAP. Ou seja, ok, não podemos fazer...
aquelas quantidades de voos são sustentáveis, emissões, ou também outras questões puramente ambientais, como destruição de habitats, ruído, etc, etc. Portanto, vamos sentar-nos à mesa, vamos perceber qual é que é o nível de aviação que podemos, queremos acabar com toda, queremos manter alguma, ter essa discussão, mas certamente a aviação tem de ser muito menor do que ela é neste momento. E de certa forma, existe também um excelente mão de obra, pessoas que vão ficar sem emprego, desde mecânicos, desde assistentes de bordo, aviadoras, desde manutenção, transporte, etc, etc, etc. E quando estamos a falar em justiça climática, estamos a falar em arranjar um plano para estas pessoas. Nós sabemos que uma transição energética precisa de uma política de transição em que não deixe ninguém para trás. Ok, existem novos setores da economia, ok, desde cuidados, desde se calhar temos que considerar sequer o número de horas que trabalhamos, etc, etc. Toda a agenda terá de compreender um reajustamento da economia e fazer isso é agarrar na TAP, sentar na TAP, o que é que nós precisamos para uma transição energética, o que é que temos na TAP e não deixar ninguém para trás. Portanto, e esta petição, assim por alto, é um bocadinho quando estamos a falar exatamente uma transição justa. E pronto, também aborda um tema que é não há impostos, podíamos desenvolver por aqui, que é basicamente a aviação não paga impostos, tem imenso poder político, mas seria um tema muito interessante para falar noutra altura. Depois, podemos falar também de outras empresas interessantes que estamos a falar em termos de agenda, em termos de agenda pela justiça climática. Estamos a perguntar o nome da petição. A petição, vamos pô-la nos comentários mais daqui a pouco, mas Save People, Not Planes. Change.org, Save People, Not Planes, linhas vermelhas para os resgates da aviação. Penso que já esteja na página do A Terra. Se procurar no Facebook A Terra, provavelmente penso que isto já esteja lá e vamos pôr também nos comentários este vídeo. Depois, outro setor que também está em apuros é da produção automóvel. Isto é uma notícia de hoje, em que basicamente as vendas de carros na Alemanha, isto podia ser transversal a qualquer país, foi a notícia que eu encontrei, basicamente desceram em 38%. Ou seja, por um lado, pessoas estão com menos dinheiro, por outro lado, pessoas estão sem menos de casa, não podem ir aos stands. E sempre que existe uma crise económica também existe uma repercussão em termos de vendas de automóveis. Portanto, e isto afeta diretamente Portugal. Portugal tem uma fábrica enorme, que é da Auto Europa, em Palmela, que basicamente fabrica componentes de automóveis para nem mais nem menos que a Volkswagen. Portanto, mais uma vez, que estamos a falar de uma agenda pela justiça climática para estas empresas. Não é sustentável a produção como é feita em termos de carros e de veículos individuais. Por um lado, tem de haver tem de investimentos, por um lado tem de haver uma mudança de direção para transportes públicos, como autocarros, comboios, etc. E, por outro lado, os carros individuais, os veículos individuais que sobram, provavelmente vão ter de sustentar muito mais outro tipo, elétricas e a baterias, apesar disso não ser uma solução mágica para o problema. Portanto, nós estamos a falar de uma capacidade industrial imensa que existe em Portugal e, mais uma vez, a agenda pela justiça climática não é possível manter aquele grau de produção, aquilo não é possível funcionar mais, portanto, desde uma reconversão da maneira como elas são produzidas, por outro lado, começar a tentar máximo, agora já estamos aqui a falar de uma coisa que é um desafio, claramente um desafio industrial, um desafio de engenharia, que é como é que tu transformas o que é a Auto Europa agora numa coisa que está a produzir outro tipo de carros e baterias e por aí fora. Certamente é um assunto que dará pano para mangas, portanto deve começar a ser falado o mais rápido possível. Mas o que é que nós podemos fazer isso? Qual é a capacidade? Temos desde os engenheiros, desde o know-how, desde quem trabalha nas fábricas, desde a linha de montagem. Como é que nós podemos aproveitar isso para redirecioná-las noutra direção, para produzir coisas que basicamente nos possam levar essa transição energética que é necessária. E também, outro setor importante, que acaba por falar é a banca. Como já mencionei há pouco, a banca, sempre que a economia cai, a banca cai desde a forma, isto é a maneira como ela está estruturada, e basicamente vem um bocadinho de vento, ou neste momento existe um bocadinho de tosse, e ela dá um trambolhão. Isto tem refletido, e ela depende essencialmente do mercado imobiliário. Isto é uma notícia de há poucos dias, o mercado imobiliário estava a fundo depois da euforia em fevereiro, ou seja, tivemos a assistir em parte também alavancado pela recuperação económica, outra parte pelo boom turístico do mercado imobiliário que ficou super bombado, em parte pelo crédito bancário e que o banco fazia imenso dinheiro. O que é que agora está
a acontecer. Não vêm turistas, não vêm hóspedes, não vem dinheiro, e estamos a falar de imensos empreendimentos turísticos que foram construídos a partir de empréstimos bancários. Essas pessoas não estão a receber as receitas, não vão conseguir pagar, provavelmente vão ter de vender as coisas muito mais barato que compraram, se calhar compraram coisas a 1 milhão, vão ter de vendê-las a meio milhão, ou se calhar não vão conseguir vender todo. Portanto, há empréstimos à banca que vão ficar parados, que a banca vai se sentir. Isto aqui já seria também, podíamos falar de uma questão interessante também, que sem falar agora, que é, existem imensas dívidas, a nossa economia está cheia de dívidas, as nossas economias mundiais estão cheias de dívidas, e essas dívidas, normalmente, eu devo uma coisa, mas alguém deve a alguém, existe sempre uma contrapartida. Portanto, também será certamente um tema que vai ser falado mais à frente, que é, será possível, o que é uma dívida, qual é que é o impacto, será possível um jubileu, e, por exemplo, existem históricos de jubileus, de dívida na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, fomos atrás às Sumérias, esta dívida, o jubileu de dívida era uma coisa que, os jubileus de dívida era uma coisa que acontecia imensas vezes. Portanto, tem-se de discutir o que é que a banca, quais são o alcance, se o Estado realmente entrar na banca, se quer entrar da maneira light, que entrou outra vez dando bordas, quer entrar com contrapartidas e exercendo, de certa forma, os seus direitos. Dando também o exemplo, ser uma coisa ser pública não é uma garantia que ela faz uma agenda pública, dando o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, que investiu imenso em negócios completamente ruinosos, desde emprestar ações ao João Berardo para ele comprar, fazer empréstimos ao João Berardo para ele comprar ações do Millennium BCP, negócios completamente desastrosos, que quando estamos a falar agora de muito, a Caixa Geral de Depósitos aumenta comissões e taxas e taxinhas e por aí fora, trata-se grande parte de pagar os prejuízos dessa altura. Portanto, não é segurança que isso aconteça, mas essa conversa tende a acontecer ok, temos de intervir na banca, como é que queremos intervir na banca? E outra parte essencial, e agora já estamos a falar também da habitação, ok, existem imensas pessoas que estão a ficar sem empregos, sem rendimentos, etc., e pediram empréstimos para pagar casas. O que é que vai acontecer agora se as pessoas vão ser despejadas? Não vão ser despejadas. Se o Estado tiver controle sobre a banca, se tiver uma palavra a dizer o que é que a banca faz, elas são despejadas, não são despejadas. Existe aqui um leque de oportunidades enorme. Depois, uma parte interessante também e aqui fala diretamente de uma coisa que o Climáximo está a fazer, convido-vos também procurar no Google Galp Must Fall ou galpmustfall.climáximo.pt. Existe uma conversa espetacular desde cerca de 4 dias com a Inês Teles e o Manuel Araújo, também vamos pôr o link mais logo lá em baixo nos comments para poderem ver uma conversa parecida com esta, em que fala o que é a Galp Must Fall, mas falando muito por alto, a Galp, como já falei, como as empresas petrolíferas em todo o mundo está em perigo, está basicamente em colapso iminente, se esta situação não melhorar, e portanto o Galp Must Fall, que é uma coisa que vai acontecer a 24 de Abril, vai basicamente dizer o que é que se quer da Galp e vai explorar questões desde a agenda climática, desde as explorações que tem em Moçambique. Portanto, vejam a conversa que houve um vídeo como no Climáximo e procurem também no vosso motor de busca favorito o Galp Must Fall e certamente vão achar interessante e pode-se desenvolver por aí fora uma coisa muito interessante a ver. Depois. Mas qual é que achas que é o papel do Estado agora nessa eventualidade da Galp? Sim, obrigado. Então, a Galp, nós estamos a falar de uma empresa que provavelmente vai ter de ser intervencionada. A questão é como é que vai ser intervencionada. E é um bocadinho também. A primeira questão é parecida com a da TAP, que é, ok, temos isto à nossa frente, temos produções de petróleo aqui, aquilo outro. Não podemos explorar petróleo. Existe uma agenda climática 10 anos de reduzir drasticamente as emissões, uma mudança de sistema. O que é que vamos fazer com isto? Certamente, por uma agenda, ok, temos de parar brevemente com estas explorações de petróleo e, por outra parte, também, quando estamos a falar de transição energética e estamos a falar da Galp, não podemos dispensar que estamos a falar de uma empresa que tem desde uma infraestrutura enorme, desde sabe quais são as necessidades energéticas em diferentes pontos do país, tem um know-how e uma rede completamente densa. Portanto, a partir do momento em que exista um controle do Estado sobre esta aqui e exista ao mesmo tempo uma necessidade de fazer uma transição energética, usar toda esta rede e canalizar toda esta rede para, desde a distribuição, a nova produção, nova energia, é essencial. E a Galp, certamente, tudo o que existe, quando temos como é que se diz?
não vamos atirar o bebê com a água do banho. Portanto, existe imensa parte da Galp, em vez de dizer mesmo que o know-how da Galp pode ser aproveitado para fazer uma verdadeira transição energética. E achas que outros setores da economia que achas que agora, já que vamos ter que resgatar tantos e que provavelmente vai ter que nacionalizar tantos setores, existem outros que se calhar não estão tão em risco, mas que faria sentido aproveitar? Talvez a EDP é um bocadinho. A EDP, mais uma empresa energética, e estamos a falar, e também temos outras empresas. A EDP é complicado dizer se está tão em apuros como a Galp, mas também não é dispensar com um hectacom generalizado na economia que vai precisar de assistência. E a EDP é uma empresa que já foi pública. Até há pouco, cerca de 15 anos, era quase completamente pública, era de controle público. E aconteceu com a EDP é que foi boa parte, uma participação do Estado, acho que ainda restava, foi vendida. De certa forma, podíamos dizer que foi privatizada, não foi privatizada, foi nacionalizada para o Estado chinês. Ou seja, estamos a falar de controle da economia e estamos a dizer que foi vendida a segunda maior economia do mundo que fica no outro lado do planeta. E o mesmo se aplica à REN, que é a distribuidora de energia, em que também foi vendida umas boas porções, também é uma empresa chinesa e também uma empresa do Oman, um petroestado. Ou seja, isto foi na altura da Troika, em que foram vendidos, foi também uma exigência da União Europeia e também muito conforme, mais uma vez, a questão com leis europeias, em que supostamente o Estado não poderia estar nas empresas, em que perdeu-se na altura um excelente bem público, que permitiria, talvez teríamos uma conversa um bocadinho diferente hoje sobre o que é uma transição energética em Portugal, se esta fosse pública hoje, e ela foi entregue a quem só quer sacar dividendos. E, ou seja, mais uma vez, e uma agenda para esta aqui seria ela por exemplo, parar com 9 projetos, está-se a falar de projetos de trazer lá gás liquefeito desde os Estados Unidos, desde o gás que já é usado para produzir energia. Sines e Pigos estão para ser encerradas brevemente, felizmente, mas desde também a sua rede de energia, o seu know-how sobre quais são os consumos das pessoas, etc., acaba por ser muito interessante. Mas para uma transição energética. Esta nacionalização contribuiria para ser possível uma transição energética justa, que por enquanto não está garantida. O fecho das centrais do Pego e de Sines, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer aos trabalhadores quando a EDP a fechar, e provavelmente, sendo uma empresa nacionalizada, seria muito mais fácil garantir os postos de trabalho a estes trabalhadores que não sabem o que lhes vai acontecer. Sim, precisamente. Um pouco à agenda, falámos um pouco da TAP, toda essa agenda estamos a falar, foram 90 trabalhadores despedidos, agora não lembro exatamente do número, mas trabalhadores estão a ser despedidos nesses setores. Toda essa conversa seria muito mais fácil se houvesse uma presença do Estado nessas empresas, mas a partir do momento em que elas são dirigidas só para o lucro, não existe muita hipótese, não existe muito por onde fugir. Depois, também podemos falar também um bocadinho, não tenho aqui uma notícia e é um bocadinho complicado de saber, mas quando estamos a falar de crises em casa, estamos a falar de uma crise de construção. O setor da construção é altamente alavancado também pelo ciclo económico, e quando existe uma quebra de ciclo económico, este também tem um turbilhão. No entanto, também existe um assunto da pobreza energética. Muitas vezes, quando se discute, ok, será que deve-se baixar? Existe uma conversa um bocadinho, quando fala de clima, devemos baixar o preço da eletricidade, as pessoas vão começar a consumir mais. E temos de discutir o cenário da pobreza energética. Muitas famílias não têm dinheiro para pagar e aquecer as suas casas, e também parte da forma como as casas são foram construídas em Portugal, em que o isolamento é muito pobre, portanto força a custos mais altos, a consumos de energia muito mais altos, e aqui também estamos a falar de um desafio de engenharia gigante, mas também é importante começar a falar dele o mais rápido possível, que é, ok, temos capacidade de construção, é possível avançar com um plano enorme de requalificação e reconfiguração das casas para que elas sejam mais eficientes energeticamente, possibilitando consumos de energia mais baixos e mais baratos às pessoas. Portanto, o setor da construção também é um setor sem dúvida a explorar em breve. Okay. Depois, também é quase dia para quarentena, mas podemos falar um bocadinho a pouco, que é existem empresas que existem, capacidade industrial que existe, mas capacidade industrial que deixou de existir. Isto fala-se especialmente
da produção de comboios. Em Portugal tinha uma fábrica, na Amadora, em que produzia verdadeiramente comboios, tinha uma empresa pública, em que ela simplesmente foi fechada e deixou de existir. Isto basicamente agora, quando existe toda esta conversa de ok, precisamos de mais carruagens, desde há uns meses falou que é preciso mais carruagens, e estamos completamente dependentes das encomendas do exterior e que os fornecedores exteriores comecem a fornecê-las. E também, falando um bocadinho também já diretamente do Covid, quando estamos dependentes de quem só quer o lucro, a coisa torna-se complicada. Porque já se fala notícias, por exemplo, desde o Trump ter bloqueado, vetado, de repente a Alemanha tinha uma encomenda de 200 milhões de máscaras, vinham dos Estados Unidos, de repente deixou de as ter e de repente Trump anuncia que encomendou 200 mil máscaras. Ou seja, toda esta conversa, também temos falado de uma questão de soberania, a soberania, também falamos outra vez da União Europeia, que é a importância de ter um aparelho produtivo que consiga, de certa forma, fazer esta transição energética e fazer essa transição justa. E que atenda às necessidades das populações. Sim, isto passa muito por revitalizar revitalizar o que é que foi perdido em termos de capacidade industrial portuguesa para a União Europeia. De certa forma, tirou muita independência económica, que na altura existia a Sorefame, que tinha fábricas na Amadora, deixou de existir e deixa, de certa forma, na mão do que é que os agentes económicos por aí fora, de gente completamente de lucro, ou muitas vezes subordinados aos direitos dos próprios Estados, queiram ou não queiram fazer. Nós, se calhar, agora podíamos responder a questões, se houvessem questões no chat. Eu vi uma questão que há pouco tempo nós passámos e que não foi respondida, que foi como é que o Estado comprar ações da TAP seria contribuir para a concorrência desleal, sabes? O Estado, assim, seria concorrência desleal? O Estado pode comprar, não penso mais legislação nenhuma sobre isso, talvez europeia, pode abrir uma empresa pública e essa empresa pública comprar em mercado aberto. Ou então pode fazer, por exemplo, quando a TAP foi privatizada, o David Neilman, se não estou errado no nome, sentou-se à mesa com o Estado português e os dois decidiram como é que vamos agora resolver isto aqui. Okay, vocês querem privatizar, mas o Estado queria manter uma parte. Portanto, não há nada que impeça o Estado português sentar à mesa com os acionistas da TAP e dizer, meus caros, temos aqui um problema, vocês precisam de dinheiro, nós queremos... Nós também queremos salvar estes pós-trabalhos, queremos ter um controle público sobre isso. Existe aqui um problema, o que é que devemos fazer? Ou seja, basicamente existe uma narrativa, e de certa forma não é completamente absurda, de entraves técnicos, mas os entraves técnicos normalmente tendem a ser entraves políticos desmascarados de entraves técnicos. Portanto, não há propriamente nada que nos impeça de simplesmente dizer, ok, nós queremos nacionalizar em primeiro lugar e como é que vamos fazê-lo? Quando a primeira pergunta surge, quando a primeira pergunta existe, de certa forma, uma agenda para responder à primeira pergunta, a segunda consegue resolver normalmente facilmente. Ou facilmente ou mais dificilmente ela consegue resolver. Também tivemos algumas correções, falámos da central do P como sendo da EDP, mas ela não é da EDP. Ok. Só assim dizer que é. Mas pronto, que existem centrais de ciclo combinado que também tem que haver uma transição delas para tecnologias mais sustentáveis. Não temos mais nenhuma pergunta. Não sei se queres encerrar, se queres esperar. Sim, se não houver mais perguntas, mais uma vez, recomendamos, continuem a acompanhar a quarentena. Mais logo vai sair sobre um caso muito interessante em que o Banco Mundial foi o negociador de seguros que agora não a funcionar, que era por acaso uma pandemia a países do terceiro mundo. Vai ser mais logo, vai ser muito interessante. Portanto, vamos pôr aqui os links da petição e os links da conversa no outro dia sobre o Galp Must Fall. Se não houverem mais perguntas, podemos encerrar e ver-nos em breve a falar de muitas questões. Ok. Então, obrigado a todos e a todas por terem assistido. Voltamos-nos a ver nos próximos episódios. Nós partilhamos
a quarentena existe no YouTube, no Spotify, e é partilhada nas redes do Climáximo e também nas redes da Greve Climática Estudantil. Portanto, acompanhem-nos e apareçam nos próximos episódios. Obrigado e até já.